Pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Maia e esse é o meu canal. Hoje nós vamos falar de... Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no Descomplicando a Ciência, eu vou falar de uma coisa muito simples que quase ninguém dá conta. É o plástico. Já imaginou a nossa vida atual sem o plástico? Alguém já imaginou o quanto o plástico faz falta na nossa vida cotidiana? Pense numa coisa. O plástico, né? Ele é um derivado do petróleo, um dos mais de 6.000 derivados do petróleo. E existem vários tipos de plástico, né? Polipropileno, né? Polietileno, poliuretano e tal, e vários outros derivados da indústria petroquímica. E uma das grandes importâncias, né, do petróleo, não só como combustível, como gerador de força, né, do mundial, como transporte e tal, ou seja, para queima, é para justamente esses produtos, né, de plástico, que atualmente a demanda mundial por esse produto é muito grande. Então, sem o petróleo fica complicado. Aí o que acontece? E nós sabemos, né, que o petróleo ele custa muito dinheiro para ser retirado, né, é um custo muito alto para poder ser prospectado, para poder ser produzido, para poder ser refinado. E parte desse refino, né, ele vai para, depois do refino, vai para as petroquímicas para formar o plástico. E nós sabemos, né, que o petróleo é motivo até de guerras, né? E na minha opinião, minha humilde opinião, o petróleo ele não é de origem biótica. Para mim, tá? O petróleo é de origem abiótica. Mas isso vai ser um outro vídeo. Bom, só para a gente ter uma pequena noção do plástico, né, da importância, né, da nossa vida, vou pegar alguns produtos simples aqui que são feitos de plástico e que a gente nem se dá conta. A própria câmera que está gravando, né, esse vídeo, ela tem vários componentes de plástico. O suporte dela é de plástico. E o que seria da gente, hoje em dia, sem as embalagens, né? As embalagens plásticas, refrigerante, suco e tal. Ou seja, são embalagens que nós não vivemos sem hoje em dia, né? É muito difícil você comprar algum produto, adquirir algum produto que não tem uma embalagem plástica, né? É muito difícil. Ou então você vai carregar isso numa sacola plástica, na maioria das vezes, né? Outro produto que já faz parte do nosso cotidiano há muito tempo, telefone celular. Esse é um pequeno aparelho que eu uso para falar, né? Porque é bateria dura, né? Não são que nem os smartphones, cuja a bateria acaba facilmente. E smartphone plástico. Se você abrir o smartphone, qualquer um, tá? Deixa eu abrir, tá difícil. A capinha dele é plástico, normalmente, tem os de metal e tal, mas o seu interior, tá? Pode olhar no seu aparelho, pode ter alguns componentes de metais aparecendo, mas a grande maioria são de plástico. Composição de talheres, controles, embalagens de remédio, pessoal. Lembra? Quando você está com algum problema, tal, você só lembra do remédio quando está com problema. E só que não dá conta que o plástico permitiu isso aqui, ó. O plástico permitiu isso aqui. Aqueles remédios de manipulação, aquela cápsulazinha, então, muitas das vezes são derivados de petróleo também. Aí você tem coisa simples. Hoje em dia, para você dar aula, você tem as canetas, você tem o apagador, plástico. Isso aqui, ó, também é derivado do petróleo, tá? Também é uma resina plástica. Canetas, monitor, o fone de ouvido, o próprio computador, os componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos, eles têm uma resina plástica, né, para separar, para justamente botar
organizar os transistores, organizar os capacitores, organizar as redes, os filamentos, organizar todos os componentes, os resistores e tal. Então, aí você continua mais, você tem tesoura. Então, o plástico, depois que algumas coisas, né, que quando foram descobertas, revolucionaram, a humanidade avançou bastante. No caso do transistor, né, e o plástico eu considero, né, uma das maiores invenções, né, da humanidade, porque ele literalmente ajudou a moldar a nossa vida atual. Essa cadeira que eu estou sentado, o encosto dela é plástico, a tela também é plástica, né? E você tem plásticos de diferentes densidades, muitos deles usados em indústrias pesadas, tá? Então você tem, por exemplo, na própria indústria do petróleo, quando você vai prospectar, quando você vai fazer alguma coisa, você tem alguns componentes que são de plástico justamente por causa do atrito. E você tem alguns componentes que são de um plástico especial, né, de alta densidade, para poder tanto ter uma segurança em pressão, temperatura e atrito também. Então, o plástico em si, né, e como não falar, né, dos cartões, né, os cartões de crédito, os cartões de débito, os cartões hoje em dia de transporte público, né? Então, o plástico veio para simplesmente facilitar a vida humana, né? Essa invenção foi fantástica, mas existe um porém. Quem me conhece sabe que eu não sou ambientalista ferrenho, eu sou contra a hipótese do aquecimento global antropogênico, sou contra a hipótese que o homem está destruindo e matando o planeta, que o planeta não é, primeiro, não ser vivo, ele é apenas um geóide rodando, girando em torno do centro de massa de uma estrela, né, que governa o sistema solar, centro de massa do sistema solar, né, governado pelo nosso Sol, e a Terra não gira em torno do Sol. Eu já fiz um vídeo desse, depois você dá uma conferida. Bom, então, o que acontece? Muitas pessoas, né, falam que se você jogar uma embalagem dessa, né, no lixo tal, você está matando o planeta, vamos fazer reciclagem, né? Tá. Beleza. Só que existe um porém. Eu já defini em vídeo passado o que é reciclagem e o que é reaproveitamento, que as pessoas confundem. As pessoas pensam que você pegar, vou pegar esse embalador de cabos, vou botar numa garrafinha, vou fazer uma alcinha, tá aqui uma bolsinha para passarinho beber água, tal, isso aqui é reciclagem. Não, isso aqui não é reciclagem, isso aqui é reaproveitamento. Tá? Reciclagem é justamente você pegar essa embalagem, voltar a um ciclo produtivo e voltar a ser um novo produto. Tá? Então eu deixei muito bem explicado isso no vídeo, vocês, quem tiver interesse, procure. Então, é o seguinte, o plástico ele tem sido também muito vilão, né, da chamada da poluição, matando o planeta e tal. E pessoas realmente que para mim são porcos, né, que ficam jogando lixo na rua, acabam, né, fazendo a criminalização do plástico. Né? Assim, o plástico vai cair nas redes, né, de pesca, vai realmente alguns animais na região costeira. Já apareceu vários vídeos, né, de peixes presos em plástico, de tartaruga com nadadeira presa. Claro que isso não é legal, tá? Mas o problema não é o plástico, o problema não é a produção de plástico, o problema é a falta de educação do povo. Simplesmente, se o povo não for mal educado, não fizer uma destinação, ou seja, jogar no lixo, né? No caso, também procure lixo versus resíduo, que isso aqui é um resíduo, não é lixo. Então, quando você joga, né, no lixo, que não é lixo, né, você joga fora, você descarta, tá? Você tem que fazer de forma correta, você não vai jogar no meio da rua. Tá? Então, por favor, volto a dizer, não sou ambientalista, não sou nada disso, mas eu detesto, né, ver minha cidade suja. Então, porque além de ser nojento, você pode trazer doenças, tá? Pode ter vetores de doença por causa de imundície. Então, o plástico ele é extremamente importante para a vida nossa cotidiana. A gente não tem noção, né, de quanto plástico tem num automóvel, por exemplo. Né? A gente não tem noção de quanto plástico ele é importante na nossa vida. Eu sugiro que você que esteja assistindo o vídeo
olhe ao seu redor e veja quantas coisas tem de plástico. Ao meu redor aqui tem muita coisa de plástico. Tá? E vamos acabar com essa coisa do plástico ser vilão. O plástico não é vilão. O plástico não vai matar o planeta. O plástico não vai destruir o meio ambiente. Tá? Aquela coisa, se o plástico entrar no oceano, um canudinho demora 150 anos para se decompor. Tá? O plástico não é biodegradável? Claro que ele é biodegradável, só que tem um tempo maior. Só que aí eles falam, o bioplástico, né, esse plástico, né, chamado ambientalmente correto, né, que realmente pode ser uma forma de diminuir o tempo dele na natureza. Só que se você pensar em termos de poluição urbana, ok, porque realmente, né, vai ter menos lixo, menos resíduo na rua e tal. Mas, se você pensar em termos planetários, o que isso aqui, o que 1 milhão disso aqui, o que 10 milhões disso aqui vão fazer com o planeta? Nada. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero que vocês pensem, que a importância do uso do plástico, a importância justamente quando você vê por que países guerreiam por petróleo, né, não é só para queimar. O petróleo, ele é um produto que, para mim, não é tão esgotável assim, tá? Porque justamente a origem biótica dele é questionável. E a indústria petroquímica, né, vai usar muito esse tipo de produto. E com isso, né, geram conflitos. Então não pensem que o petróleo só serve para queimar. Tá? Serve também para os plásticos, para coisas mais finas, tá? Asfalto tal, e muitas outras coisas. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Né? Deixe seus comentários, deixe sugestões para novos vídeos. Se gostou, dê um like. É muito importante like e comentários para dar um up no vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço.